grávida. E agora? Pode ser um susto ou uma resposta. Mas independente da situação, é sempre uma surpresa a descoberta da gestação. Independente se é mãe de primeira, segunda ou terceira viagem, gravidez é um momento de coragem. Coragem de se olhar e se ver diferente. Coragem de saber que dentro de si é gerada outra gente. É nunca mais estar sozinha. É ter medo, é sentir dor, mas também é rir ao ser chutada por dentro e entender na prática o que é morrer de amor. Ah, estar grávida, muitas seriam as tentativas de definição, mas pode procurar no dicionário que for e não se encontrará a tradução. Todo dia ao acordar se recebe a aventura de embarcar em uma viagem. Que tal irmos juntos? Tem coragem? Ao falar sobre essa fase tão singular de gerar e educar uma criança, não podemos deixar de buscar referências que nos deem base para entender a real importância deste período. E ao longo deste e dos próximos episódios, vamos nos referir com um foco especial às citações e orientações de uma educadora que há mais de 100 anos viveu nesta casa, no norte da Califórnia. Aqui, na verdade, já foi a sua última residência. Mas estar neste lugar é poder ver um pouco mais de perto como eram os costumes da época e perceber quão avançados eram seus esclarecimentos naquele tempo, podendo ser perfeitamente aplicados e de grande valia até os dias de hoje. Ellen White, em seus escritos, traz orientações inspiradas pelo próprio Deus, somadas às experiências que viveu em seu lar e na educação dos seus 3 filhos, para ajudar as gerações que a seguiriam a reconhecerem o valor e a enorme dádiva de ter no lar o seu primeiro ministério. Os 7 primeiros anos da vida de uma criança são cruciais para a formação do caráter e dos hábitos e das tendências que essa criança vai desenvolver quando adulto. O papel da família é uma chave nesse momento, assim como o papel da escola. Mas os aspectos mais importantes a se considerar, desde uma perspectiva médica, uma perspectiva da área de saúde, é que o seu sistema neurológico se envolve ao longo desses primeiros anos. Eu sou bem adepta à ideia de que a gente começa a criar o nosso filho desde o ventre. Sem dúvidas eu pude perceber isso na minha própria experiência, né? Na minha própria maternagem, digamos assim. Aquele hábito de cantar e de ouvir música e aquilo que tudo que você assiste, que você ouve, que você sente, já é conhecido de todos, é científico, que a criança está passando por tudo aquilo, ela ouve, ela sente, tudo que a gestante sente. Então, todos os hábitos que a gente criar desde o ventre, aquela criança, ela vai, com certeza, de certa maneira, ela vai absorver. Começa aí uma jornada indescritível. 9 meses que não são simplesmente de formação, mas de desenvolvimento. Junto com a estrutura física de uma criança, a gestação é um momento único e sublime de conexão entre 2 vidas em um corpo só. Momento que é também cheio de novidades e descobertas para quem está gestando essa nova vida. Quando ela está grávida, ela pode não ter nenhum sinal, nenhum sintoma que a gente fala. A única diferença que ela vai ver no dia a dia é que a menstruação ela atrasou, tá? Então ela vai fazer um teste, né, de gravidez e saber que está grávida. Agora outras podem ter náuseas, enjoos, dificuldade com cheiros, com odores mais fortes. Ela pode ficar mais ansiosa, uma labilidade emocional maior, né? E pode também ter alteração no seu corpo. Se a mulher se conhece, ela vai saber que alguma coisa mudou e alguma coisa de muito especial na sua vida, que é uma gestação.
Desde quando o noivado, o namoro, eu e o Diego, né, que é o meu marido, a gente sempre conversou que a gente queria ter filhos. O sonho dele era ter uma filha menina. E aí, quando a gente decidiu, bom, acho que agora tá o momento, acho que tá a hora certa pra gente ter filho, primeiro mês eu engravidei. Foi algo planejado com meu esposo há 5 anos. Então, quando terminamos nosso período de estudos, me formei em nutrição. E desde então, se cumpriram 5 anos. Fomos ao médico, fiz os exames que nos solicitaram fazer e começamos o processo de planejamento, com toda a limpeza do corpo para poder receber o bebê. Já era final de ano quando eu descobri, era bem dezembro, quase no Natal, então o Natal já teve uma outra cara e foi um momento muito feliz porque a gente estava preparado, a gente queria, foi muito planejado e quando a gente descobriu que era menina, foi muita festa. Ficamos sabendo no mês de dezembro, um pouco antes do meu marido viajar para o mestrado. Em janeiro, ele precisava ir para o Peru e foi justamente antes dele seguir nessa viagem que eu descobri que estava grávida. Foi uma experiência muito bonita. Estamos muito contentes pelo presente que Deus nos deu. Muitos familiares e amigos perguntam se já consigo sentir o bebê. E não, eu não consigo sentir. Mas na última consulta com a ginecologista, ela fez o primeiro ecocardio e pude escutar as batidas do coração dele. Meu esposo também estava ali, foi uma emoção muito grande e já estamos ansiosos para tê-lo nos nossos braços. A vida inteira eu fui essa pessoa que passa mal, dá dor de cabeça, passa mal, vomita, tem náuseas e viagem, sempre, tipo, muita chatice. Então a gente imaginava que durante a gravidez eu ia ficar meio parada, assim. Pelo contrário, eu nunca passei mal, eu tava sempre bem, muito ativa, fiz exercício físico. Há uns 15 dias estive um pouco mal de saúde. Durante uma semana completa, tive aquela recaída com dores de cabeça, enjoos, vômito. Isso é devido a uma virose ambiental que afeta principalmente aqui a região da costa, em Guayaquil. Posso dizer que foram os primeiros sintomas mesmo. Esses efeitos que familiares e amigos me contavam. Então, nessa semana, estive nesse processo de não comer muito, só tomar líquidos. Então, novamente, fomos fazer um ecocardio, porque eu e meu esposo ficamos preocupados, com medo que acontecesse algo com o bebê, nossa maior preocupação. Fomos ao doutor, fizemos o check-up e pudemos novamente escutar as batidas do coração e vimos que estava tudo bem. É natural para a mulher ter medo. Elas querem ter a certeza de que serão as melhores mães possíveis. Elas têm medo do tipo, meu bebê vai ser normal? Que tipo de coisas devo esperar? Minha criança vai ser saudável? Vamos ser capazes de prover todos os suportes que precisamos para ser bons pais? Quando você vai passar por algo que você é a primeira vez, isso gera naturalmente uma ansiedade. Então, como é que ela vai se preparar para isso? Ela vai fazer o acompanhamento pré-natal, deve tirar as dúvidas com o médico ou médica que a esteja atendendo, procurar ler. Muitas vezes é uma situação que causa ansiedade e esse sentimento é porque a alegria de ter um filho é ótima, mas o sentimento de que algo pode dar errado, ou de talvez ele ter uma doença, ou do seu desenvolvimento não ser normal, são coisas que afetam as pessoas. Ela pode ficar mais irritada, chorar mais facilmente, ficar mais sensível aos odores, perfumes. Tem pacientes que têm um hábito alimentar, muda esse hábito alimentar. A paciente pode apresentar azia, porque a digestão da gestante ela é mais lenta. Ela é mais lenta em decorrência das alterações hormonais. Todo excesso é nocivo nessa fase, já alertava Ellen White. Cada gota de bebida forte para saciar o seu apetite põe em risco a saúde física, mental e moral do filho. Em relação à alimentação, ela também escreveu que muitos aconselhavam insistentemente que todo desejo da mãe seja satisfeito,
Assim, se ela deseja qualquer artigo de alimentação, mesmo nocivo, deve satisfazer plenamente o apetite. Tal método, no entanto, é falso e pernicioso. As necessidades físicas da mãe não devem de modo algum ser negligenciadas. Dela dependem 2 vidas e seus desejos devem ser bondosamente considerados, supridas generosamente suas necessidades. Mas nesse tempo, mais do que em qualquer outro, tanto no regime alimentar como em tudo mais, deve evitar qualquer coisa que possa enfraquecer-lhe o vigor físico ou mental. Pelo próprio mandamento de Deus, ela se encontra na mais solene obrigação de exercer domínio próprio sobre si mesma. Muitas vezes pensamos, as mamães pensam, que tem que comer por 2, e não é bem assim que funciona. Se a ideia é uma gravidez normal, o ganho vai depender bastante do quanto essa mulher pesava no começo, quando ficou grávida. Então, para uma situação normal, o recomendado seria engordar 11,5 kg até 16 kg ao longo da gravidez. Se ela está abaixo do peso, a recomendação é engordar um pouquinho mais. E se ela está acima do peso, e aí vai depender se ela tem apenas sobrepeso ou se está obesa. Se ela está com sobrepeso, ela deve ganhar entre uns 7, 9, 11,5 kg. Se ela está obesa, o seu ganho de peso deve ter 5 e 9 quilos. Ou seja, mesmo mulheres acima do peso e obesas precisam ganhar peso extra. Não precisam ganhar tanto como nos demais casos, mas precisam ganhar alguma coisa. Precisam seguir uma dieta para prover a formação do corpo da criança. Assim como o alimento próprio é essencial para o desenvolvimento físico desses pequenos novos seres, a estrutura emocional da família que acolhe uma nova vida precisa de cautelosos cuidados. Dentre tantas fases da nossa existência, os laços criados no ato do maternar são de imensurável e indescritível valor. E isso passa pela mente e pelo coração. O balanço emocional é muito importante porque tudo que a mulher carrega no seu corpo, tudo que ela nutre ou absorve, quer seja através do meio ambiente, como as viroses, todas essas coisas afetam diretamente o bebê e o seu desenvolvimento. Quando a mãe está estressada, afeta os seus hormônios e um desses hormônios, o cortisol, afeta no desenvolvimento da criança. Quando você conversa com seu bebê, canta ou toca música, são coisas que ajudam no desenvolvimento. Ajudam no desenvolvimento dos sentimentos, mesmo dentro da barriga da mãe. É necessário para essa mulher fazer terapia? Não é necessário até que ela sinta que é. Se ela acredita que é necessário, então será benéfico. O estresse pode afetar a saúde da mãe de diferentes formas. Se a mãe pode falar abertamente sobre seus medos, sentirá um alívio e um prazer muito maior em estar grávida. Pessoas que apresentam um histórico de depressão pode ser por uma questão genética, e isso é algo que pode ser transmitido para o bebê. Não é que exatamente vai acontecer, mas é uma possibilidade. Então, eu acredito que é importante que a mãe tenha esse balanço emocional para manter baixo o seu nível de cortisol. Assim, terá a segurança do desenvolvimento do seu bebê. Para desenvolver uma gravidez saudável, primeira coisa, a mulher tem que se programar para essa gravidez. Ela tem que se programar não só fisicamente, como emocionalmente. Ela tem que querer estar grávida. Às vezes acontece da mulher não planejar, mas o melhor é que ela planeje. Antes ela vá ao seu ginecologista, faça uma avaliação da sua saúde, vê se está tudo bem, vê se tem algum problema que precisa ser corrigido, e aí que ela deve engravidar. Normalmente, quando a gravidez é inesperada, existe um choque adicional. É uma questão que pode pegar alguém de surpresa, então pode existir um choque extra. Normalmente, isso não dura muito,
E não chega a afetar o bebê, porque é só um choque. Mas quando a pessoa cai em si que está grávida, aí ela começa a se planejar, procura apoio, e isso passa a reduzir a ansiedade e o choque que teve. Então, se é só por um pequeno período de tempo, não vai ter muito efeito no bebê. Mas se é algo mais devastador, então aí sim tem chances de trazer consequências para o bebê. A gravidez não é uma doença. A gravidez é uma fase muito especial na vida da mulher, que nós fomos presenteados por Deus para que fôssemos um dia mãe. Tinha um quartinho que a gente fez especial para a Bela, algumas coisas que foram feitas à mão. A gente participou de todo esse processo, foi tudo muito especial. E foi uma gestação bem assim, leve, tranquila, tudo com muitos sonhos. E eu só tenho lembranças boas, né, de uma menininha muito amada que veio, e ela nasceu no dia 19 de agosto de 2015. Meu aniversário é dia 21 de agosto de... Não vou falar a data, mas é 87, tá bom. Mas nossa data de aniversário de casamento é 5 de agosto. Então agosto passou a ser um mês muito especial pra gente. E foi um motivo de muita alegria. A minha família toda é do Rio, né? Então, quando a Bela nasceu, veio todo mundo pra cá. E foi a primeira neta do lado do meu pai, né? Então, foi muito gostoso. Diariamente estou me preparando, porque é a primeira vez que fico grávida. Então, tenho lido. Li orientação à criança. Fazemos o culto com o bebê, que mesmo ainda sem o sentir, mas desde já realizamos o culto com ele, para que ele possa escutar tudo que nós, enquanto pais, lhe transmitimos. Então, dessa forma, estamos nos preparando. Quando a Bela completasse 2 anos, a gente queria ter outro filho. Eu digo, a gente combinou isso quando ela nasceu. Mas, quando a Bela tinha mais ou menos uns 9, 10 meses, a gente se mudou. A gente veio aqui para São Paulo, na verdade aqui do ladinho de São Paulo. E isso fez com que o meu trabalho aumentasse muito. A gente teve que aumentar o número de funcionários, o número de colaboradores, porque eu vindo para cá, São Paulo, acontecem muitas coisas, aumentou muito. E aí, a partir desse momento, eu já tive uma pessoa para me ajudar em casa, que também passou a me ajudar um pouco com a Bela, nos momentos que eu saio para alguma reunião, alguma coisa assim. O fluxo aumentou de um jeito que eu resolvi conversar com o Diego e falei assim, amor, eu acho que eu quero segurar um pouco para me organizar mais nesse momento, e lá daqui um tempo a gente tentou assim postergar uns 6, 9 meses para começar a tentar engravidar. Mas já estava nos planos de Deus. No dia do aniversário da Bela de 2 anos, a casa estava lotada, assim. Tinha gente dormindo por todos os lados, a família vem de longe. Foi uma festa muito preparada com muito amor. O marco dos 2 anos era muito especial pra gente. Ela estava muito mocinha já, falando tudo. A gente fez uma festa muito especial, aqui no condomínio mesmo. E o tema da festa foi Laços da Bela, porque ela tá sempre com um lacinho na cabeça, mas nem foi por isso, foi pelos laços que ela já tinha formado até então, dos amigos, da família. E aí, no dia de manhã, eu acordei e eu tava com aquele sentimento, gente, será que eu tô grávida? Meio desregulado tudo, assim, meio bagunçado ainda, essa fase que eu tinha acabado de amamentar, eu tinha passado por toda essa fase de hormônios bem desregulados. E eu não tava nem contando direito, mas eu tava com aquela coisa, gente, será que eu tô grávida? Fui na farmácia, comprei um teste e fiz no banheiro do supermercado, porque tava assim. Gente, quando eu vi que deu positivo, eu não acreditei. Aí na hora da festa, na hora do parabéns, a gente fez oração, fez uma retrospectiva que mostrou umas fotos da Bela, foi muito legal. E a nossa família sempre, a gente tem esse costume de orar, de abençoar na hora do parabéns, né? Aí depois que teve isso tudo, eu recebi uma homenagem, porque a festa era justo no dia do meu aniversário também. E tava muita festa, e aí a gente pegou uma plaquinha do chão e a gente falou no microfone assim, agora a gente quer dar um presente pra Bela. Aí a gente subiu a plaquinha e tá escrito irmã mais velha. A mãe de segunda viagem, né, da segunda gestação, se vai ser tranquila ou se vai ser da mesma forma, depende porque toda gravidez é única.
nada ocorre igualzinho. Então, uma pode ter sido de uma forma e essa outra ser completamente diferente. Não tem a ansiedade que eu tinha com a Bela, que eu queria que ela nascesse rápido e logo, queria ver o rostinho dela. Hoje a nossa ansiedade é para ver como que é a personalidade desse neném. Porque a Bela tem um jeito, né, que a gente é apaixonado não pelo bebê, pelo rostinho só, ou pelo cheirinho, a gente é apaixonado pela personalidade, pelo sorriso, pelo amor todo que a gente tem. A gente tá muito curioso para ver como é que vai ser esse menino aqui. Tem pacientes que, tanto na primeira como na segunda gestação, ela tem um limiar mais alto de ansiedade. Então, é como se fosse o primeiro. Agora, se não, vai ser diferente, mas ela vai ficar mais segura, porque ela já passou por esse momento. E mesmo que já se tenha vivido essas emoções outras vezes, cada nova vida trazida ao mundo traz novos sentimentos. Os sintomas fisiológicos podem ser parecidos, mas para cada realidade de mãe e de história que carrega junto com os seus 9 meses de barriga, há espaço para sensações únicas. Algumas coisas vão mudar, né? Ela vai sentir alguns movimentos diferentes, que o bebê desceu, vai ter perda do tampão mucoso e ela vai ficar de olho, vai estar avaliando as contrações. De quanto em quanto tempo? Fica de hora em hora, depois de meia hora, depois de 15 em 15 minutos. Daí ela vai procurar a maternidade. A palavra doula deriva do grego, que significa mulher que serve. A função da doula remete um pouco à atividade daquelas comadres dos tempos antigos, que quando a gestante entrava em trabalho de parto, elas se uniam para ajudar naquele processo. Então, uma vizinha, uma amiga, ou mesmo os parentes, as mães, as avós se uniam ali, então cada uma tinha uma função. Uma esquentava um pano quente, a outra fazia uma sopinha, a outra cuidava dos filhos mais velhos e sempre tinha uma que estava próximo da mãe, ajudando, auxiliando no que ela precisasse, buscando um chazinho, uma água, ajudando ela a caminhar, fazendo uma massagem relaxante. Então essa é a função da doula, é isso que a doula faz. O parto a termo, a gravidez dura 40 semanas e não 36, como algumas acham que é. Porque 9 meses seriam 9 vezes 4, 36. Mas tem os meses de 5 semanas. Então, por isso que a gravidez a termo são 40 semanas. O momento que ela vai para a maternidade é quando ela começar a ter contrações. Ou quando ela perder sangue, né, teve sangramento, mesmo que não tenha contração, ou se a bolsa romper, também deve ir. Eu digo que a doula é a melhor amiga da gestante. É aquela pessoa que vai auxiliar a gestante em qualquer processo, desde o início da gestação, a partir do momento que ela contratou aquela pessoa. E ela tem que ter muita afinidade, se identificar com essa profissional, porque ela vai passar por um momento muito delicado, né, de muita intimidade daquela família, né? Então, a partir do momento que aquela gestante escolhe aquela profissional doula, ela começa a atuar ali, no pré-natal, durante o trabalho de parto e no pós-parto também. Apesar de eu ser enfermeira, eu tenho atuado como doula por opção mesmo, por uma decisão consciente do coração. Porque eu quis ser para as gestantes que eu assisto, né, que eu presto essa assistência, eu quero ser para elas aquilo que eu não tive nos meus partos. Apesar de eu ter conseguido ter partos normais, mais ou menos da forma como eu gostaria, não exatamente como eu gostaria, eu sentia falta de uma pessoa ali próxima de mim, que estivesse ao meu total dispor, à minha disposição, com o coração focado no mesmo objetivo que o meu. Ela precisa criar um vínculo com o médico ou a médica que a está assistindo, porque com isso ela vai ter mais tranquilidade e vai ser um momento único na sua vida, que ela vai guardar, mas como de uma forma tranquila, de uma forma que foi boa para ela, não como algo que ocorreu que deixou traumas. E para que esse processo culmine com esse tipo de sensação, os 9 meses de gestação precisam ser de preparação.
Independente de se planejar ou não uma gravidez, a partir do momento que ela surge na vida, não é mais um, mas 2 corações que batem. Um milagre da criação. Se conectar com Deus e cuidar da sua vida espiritual, especialmente tendo uma família, é muito importante. Hoje mesmo a Bela foi para natação de manhã, né? E a gente tem o hábito de, quando entra no carro, geralmente orar. Aí eu tava correndo, saí, dei a ré e comecei a ela: mamãe, oração, oração. Aí eu parei o carro, parei e falei assim: é verdade, filha, junta as mãozinhas. E isso faz toda a diferença, não só a parte, enfim, de se conectar com Deus, dessa espiritualidade, mas a parte também de cuidar do nosso corpo. Eu venho de uma família muito regrada, né? Meus pais, minha irmã, todo mundo vegetariano, vegano, nananã. Eu sou mais ou menos. Mas tá aqui a sementinha. Então, especialmente com os filhos, né? A gente faz tudo aquilo que você nem faz direito com você, mas pra eles a gente quer que tenha o melhor e pra gente isso é muito, muito importante. Pessoalmente, estou me preparando por meio da literatura, escutando conselhos da minha família, especialmente da minha mãe, em relação a tudo que diz respeito ao processo da gravidez. Desde já, ela me dá conselhos e também tenho me preparado com os livros, com manuais e também espiritualmente. Minha relação com Deus tem crescido mais. Estou mais unida com Ele. Porque tantas vezes vemos tristes notícias na televisão envolvendo crianças tão pequenas. Queremos que o nosso filho, desde pequeno, tenha o coração conforme o coração de Deus. A maternidade tira da gente grande parte do nosso egoísmo. De repente você se vê... Você não quer comprar mais coisas pra você quer comprar pro seu filho, você se preocupa no seu filho, você esquece de você e você só pensa no futuro deles. E meu marido puxa às vezes minha orelha e fala assim: Mô, não, vai, pega pra você, vamos fazer não sei o que, só você. Eu assim, não consigo, não tem como. Agora, como casal, vemos nossa família crescendo. É o que planejamos com as bênçãos de Deus. E agora somos 3 ansiosos por ter esse bebê nos braços. Na verdade, não tem uma vez que eu, no momento da ultra ou no momento que escuto o coração, que eu fico intrigada. Eu fico intrigada que eu não consigo acreditar como que tem pessoas que não acreditam em Deus. Porque é um negócio, eu fico até emocionada, tipo, gente, como que tem alguma coisa dentro de mim? Tipo, criando, e cada vez que eu vou lá eu vejo, ele já tem tudo formado e ele é desse tamanho. Sei lá, até a última ultra ele tinha 7 centímetros, todo formado, com mãozinhas e tudo. Então, é impossível não acreditar em Deus. Então, que eu me sinto abençoada por gerar vida. E acho que, tenho certeza que Deus, quando Ele preparou isso pra gente, porque podia ter sido de outra forma, né? Mas Ele quis que a gente tivesse essa sensação, esse sentimento de gerar vida e da gente não esquecer o amor dele por nós e ser eternamente grato. Eu nem sei como é que vai ser daqui pra frente, porque parece que eu não tenho mais como amar mais do que isso, sabe? E hoje eu entendo mais o amor da minha mãe por mim, e aí eu fico pensando no amor de Deus por nós, que é sobrenatural. Sabe a mulher que reconhece o significado de poder gerar e cuidar de uma criança? E ao longo dos primeiros anos de vida, qual a influência e o papel dos pais, da família e da comunidade para que esse pequeno ser recém-chegado ao mundo entenda o motivo da sua existência? Essas são cenas do nosso próximo episódio. E é claro, a nossa viagem continua na próxima semana e a gente te espera aqui.